Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz daquele que reina, aquele que governa todas as coisas, o nosso todo-poderoso Deus, aquele que se sacrificou na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Estamos, segundo a graça e misericórdia de Deus, finalizando no dia de hoje o capítulo 16 do Evangelho de João. Levamos exatamente, contando o dia de hoje, 2 meses meditando no Evangelho de João, capítulo 16. Ainda há um pouco de caminho, ainda há um tempo para nós caminharmos, mas eu tenho sido extremamente abençoado com essa exposição. Apesar de não ser algo comum entre as igrejas, é uma forma de explicar e ensinar a palavra de Deus que traz um conhecimento bem mais profundo a você. Entenda que você não está aqui para ser entretido, você não está aqui num show, mas você está aqui para ouvir a mensagem de Deus. Independente se é no livro de João, se é no livro de Ezequiel, se é no livro de Gênesis, não importa. Importa que a palavra de Deus está sendo pregada e traz um recado para você. E esse é o meu intuito. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Jesus une o homem a Deus. Não há outro caminho, não há outra forma a não ser Jesus Cristo. Unir parte da ideia de que antes algo estava separado. Antes de Cristo você era separado de Deus. Você não andava com o Senhor. Aquela célebre frase que eu falo para os meus aconselhados: nós odiávamos a Deus. Agora a gente odeia um pouco menos, mas nós continuamos através dos nossos atos, das nossas ações e dos nossos pensamentos, demonstrando que esse amor a Deus é um amor superficial. Essa separação ocorreu ainda no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, se distanciando assim do Deus que os criou. E todo ser humano, a partir de Adão e Eva, já nasce com o pecado original e já nasce condenado para o inferno. E só simplesmente vai aumentando a sua iniquidade com as suas ações. Em especial, aqueles que se dizem cristãos, mas que quando saem da igreja não se portam como cristãos. Mais do que ser uma manifestação da repreensão de Deus, esse afastamento de Deus e o homem foi uma demonstração de amor, pois o homem pecador não podia mais viver na presença de um Deus Criador. Você na presença do Deus Criador, na condição em que você está, sem o sangue de Cristo, você é morto, você é consumido, e o primeiro sou eu. Cristo estabelece a forma e o caminho pelo qual o homem pode então se achegar à presença do Deus vivo, sem ser consumado pela sua justa ira. O verso que ficou da semana passada em João 16, 28, que diz o seguinte: saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto ao Pai. A obra designada por Deus Pai a Jesus foi cumprida com excelência, com perfeição, e foi atestado pelas palavras de Cristo na cruz do Calvário, quando ele diz: está consumado. Quando ele falou está consumado, ele disse: eu cumpri tudo o que o meu Deus ordenou que eu fizesse. Será que você, no fim da sua vida, você vai poder olhar e falar está consumado? Ou ainda há coisas a fazer? Palavras que ecoam através dos séculos como verdadeiras, reais e eficazes em nossas vidas, como seres alcançados por Cristo. Se quiser fechar a porta, fique à vontade. Como seres alcançados por Cristo, recebemos então a missão de dar continuidade a essa tão importante missão. A sua missão não é uma missão de você inventar moda, nem fazer o que você quer. A sua missão é uma missão de seguir a Cristo. No que Ele fez, você segue os seus caminhos. E essa missão é resgatar vidas através de uma forma, uma única forma, que é a pregação do Evangelho, pregação das Sagradas Escrituras. Não há outra forma de você seguir a Deus, não há outra forma.
A palavra de Deus hoje tem como título: Jesus, o ânimo em meio às tribulações. Há pessoas que procuram ânimo nas compras do shopping, há pessoas que procuram ânimo no álcool, outros procuram nas diversões do mundo, mas na verdade Jesus Cristo é o ânimo. Eu coloquei esse O maiúsculo porque não há outro. É o ânimo em meio às tribulações que você está passando ou já passou. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, versos 25 a 33. Mais uma semana, André? Mais uma semana? Mais uma semana? Evangelho de João, capítulo 16, versos 25 em diante. Assim diz a palavra de Deus: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura ou parábola. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez lemos a Tua palavra, dentro do nosso propósito, Senhor, da exposição do Evangelho de João. Nós lemos parcialmente este texto pela última vez. O Senhor nos concedeu graça até agora, nos concedendo, Pai querido, entendimento, sabedoria, lições para ordenar a nossa vida. Mais uma vez, Pai, estamos na Tua presença, clamando ao Senhor pelo Teu auxílio, pela Tua ajuda. Pedimos que o Teu Espírito de entendimento seja sobre nós que estamos neste lugar, sobre as vidas, Senhor, que estarão vendo e assistindo pela internet. Pedimos também, Pai querido, que o Senhor nos ensine o caminho que devemos seguir. Mais uma vez me coloco na Tua presença como instrumento da Tua vontade, Deus. Me capacita, Senhor, a falar a Tua verdade, falar a Tua palavra, que eu possa ser um instrumento do Senhor. Não permita, Senhor, que eu envergonhe o Teu santo nome. Consagramos a Ti, Pai, esse tempo de meditação na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Jesus, o ânimo em meio às tribulações. Em que você busca ânimo? Quando o mar ele fica revolto, quando os ventos eles ficam um pouco mais fortes, você se apoia em quê? Você se apoia na sua condição financeira? Você se apoia em algum vício? Você se apoia em algum pecado? Ou você se apoia em Deus? A única solução para você é se apoiar em Deus. Nós temos visto cada vez mais as pessoas estando perdidas, sem apoiar-se em Deus. A gente vê o número de pessoas entrando em depressão. A gente começa a observar essa gama de transtornos
que são criados para explicar algo que é inexplicável, em que nenhum exame atesta, e a gente vê o ser humano cada vez mais definhando. Alguns buscam na beleza, buscam na academia, buscam na música, mas a única solução é Jesus. O primeiro versículo de 3 que nós vamos meditar é João 16:30, que diz: agora vemos que sabes todas as coisas e não tens necessidade que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Mais uma vez, os discípulos interpretaram as palavras de Cristo de uma maneira errada. É algo que te dá uma certa liberdade, não para você continuar errando, mas para você entender que os homens que Cristo escolheu lá atrás, eles agem de uma maneira semelhante à sua. Aqueles homens creem que Jesus respondeu a sua pergunta, uma que não foi formulada. Apenas Jesus Cristo penetrou no seu pensamento e eles ficam admirados. Foi algo que aconteceu lá em João 16:19. Jesus Cristo olha para aqueles homens e, percebendo eles que queriam fazer uma pergunta para eles, ele antecipa e pergunta: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco que não me vereis, outra vez um pouco que ver-me-eis. A pergunta deles, a dúvida deles, ou o questionamento deles, foi respondido antes deles proferirem. E aí o que acontece é que eles olham para Jesus e falam: porque o Senhor adivinhou o que estava na nossa mente, por isso nós cremos. Essa crença é uma crença que é apoiada de uma maneira errada, não é sobre a divindade de Deus. Cristo já tinha falado para eles que se você não consegue crer na palavra, crê nas obras, no que ele está fazendo. João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunharam ao meu respeito de que o Pai me enviou. Aqueles homens poderiam crer em Deus ou crer em Cristo através das obras. Mas por que Jesus Cristo repreende eles? Porque eles não estavam dando àquela obra, àquela ação divina e sobrenatural, o sentido de que Deus era Jesus e Jesus era Deus, e havia o contexto da onisciência. Eles simplesmente olhavam para Jesus Cristo como uma pessoa sábia, com uma habilidade. Como nós vemos pessoas que olham e conseguem ver se você está com os braços cruzados ou se você está fazendo alguma movimentação, elas conseguem interpretar o que você está fazendo. E eles pensam que Jesus é alguém como esses. Eles confessam livremente que Jesus sabe todas as coisas, o que é uma afirmação não baseada na sua onisciência, mas numa pretensa sabedoria. Esse tipo de espanto é algo comum nas Escrituras. Tanto que no livro de Apocalipse e nos livros que falam do fim dos tempos, falam que as pessoas seriam enganadas, em que as pessoas trariam milagres, trariam maravilhas, falariam palavras de sabedoria, em que as pessoas falariam: nossa, como essa pessoa é tremenda, ela traz uma revelação, ela traz um pensamento, ela faz um milagre, uma maravilha, mas ensina as pessoas a andarem num caminho diferente do que as Escrituras professam. E lá em Deuteronômio 13 fala: maldito o que faz isso, maldito aquele que, apesar de fazer milagres e maravilhas, ele te leva para um caminho errado. Aconteceu também com Daniel. Certa feita, no livro de Daniel, o rei dos caldeus, ele teve um sonho que trouxe espanto a ele. E ele chama os sábios, ele chama os mágicos, ele chama todas aquelas pessoas que eram adivinhadores e fala assim: eu tive um sonho e eu quero que vocês me deem a interpretação. E aqueles homens rapidamente falam: conta o sonho, que nós vamos dar a interpretação. Mas o rei olha para aqueles homens e fala: vocês estão querendo me enganar, porque a partir do momento em que eu falar o sonho, vocês vão dar qualquer tipo de interpretação.
E aí o meu coração, ele vai se agradar disso e eu vou tomar como verdade. E pode ser que não seja. Ou vocês me revelam o sonho, ou eu vou matar todos vocês. E aí eles olham e falam assim: não há um homem na face da terra, não há um sábio em nenhuma nação que tenha essa habilidade de entrar na mente do rei e trazer a revelação deste sonho. E aí a resposta do rei a eles, em Daniel capítulo 2, versos 5 e 6, uma coisa é certa: se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, retalhados. Vou pegar ele e cortar em pedaços, e as vossas casas serão feitas monturo. Vão demolir as casas e vai ficar o quê? Uma montanha de escombros. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. E aqueles homens falaram assim: acabou, vamos morrer. Daniel, em meio às suas orações, ouve toda essa conversa, e ele vai ao rei e fala assim: rei, me dá um tempo, eu vou orar ao meu Deus. E o meu Deus, ele vai dar a revelação, tanto do sonho como da interpretação. E assim o foi. E aqueles homens ficaram espantados. Foi o início da queda de Daniel, ou melhor, da levada de Daniel para a cova dos leões. Porque aqueles homens falaram assim: se esse homem, ele consegue interpretar o sonho do rei, ele também sabe o que está passando na nossa mente. E aí tem toda a história que você já conhece. Abre em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Sim. Eu vou ler do verso 44 ao verso 50. Evangelho de João, capítulo 1, versos 44 a 50. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Ele continua incrédulo. E aí Jesus entra no sobrenatural. Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? O que nós lemos agora? Por isso cremos. A crença de Natanael lá atrás e a crença de Natanael no meio dos discípulos agora é a mesma dúvida. Eles continuam com a mesma dificuldade, crendo em Deus apenas pelos seus sinais. Por que há tantos mistérios proféticos? A resposta é porque o povo gosta. Se você quer encher uma igreja, leva um profeta, coloca uma faixa e fala assim: revelações de Deus, só boas, claro, né? Revelações de Deus, venha conhecer o seu futuro, trazemos a pessoa amada em 3 dias. Não, mas é a mesma coisa. As pessoas, elas adoram essas revelações, mas essas revelações muitas vezes elas são enganosas, elas são perigosas. A frase final dos discípulos, por isso cremos que viesse de Deus, embora seja uma conclusão verdadeira, revela exatamente o quão é fraco o fundamento que sustenta a fé imatura daqueles homens. Aqueles homens, eles eram com a fé imatura. Eu chamo de fé burra. Você tem que conhecer o Deus que você serve.
Não basta você entrar na presença dele, cantar louvores, levantar suas mãos aos céus, não faz diferença nenhuma para Deus isso. Mas você tem que conhecer ele, e você só conhece ele através do estudo, através da meditação, através da oração. Quando você começar a ler as Escrituras e falar assim, por que isso está escrito? Começa a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas se você lê a Bíblia, se lê como se fosse a revista Caras, a sua fé é uma fé burra, é como a fé dos discípulos, alicerçada em nada. João 16:31. Respondeu Jesus, crês agora? Só agora? Eu estou andando com vocês há quase 3 anos, é agora que você está crendo em mim? Porque eu falei algo que estava na mente de vocês? Como os discípulos estavam satisfeitos consigo mesmos, Cristo os lembra da sua fraqueza, demonstrando a sua descrença diante da seguinte motivação. Primeiro, a fé verdadeira tem por objeto Jesus na cruz. Não há outra forma de você alicerçar sua fé a não ser na cruz de Cristo. João 19:35. Aquele que isto viu testificou, o Evangelho de João falando. João está falando o seguinte: eu estou escrevendo isso que eu vi. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, porque também vós, para que vocês também creiam. O que ele está falando? Gente, o que eu estou falando para vocês é verdadeiro porque foi o que eu vi. Creiam no que eu estou dizendo, porque não é uma invenção, eu vi acontecer estas coisas. Tudo bem com os dois? Tudo certo? Segundo, a fé verdadeira consiste no entendimento da suprema manifestação do amor de Deus ao homem. O que alicerça a sua fé não é a sua fé, é o amor de Deus, que é a base. A manifestação do amor de Deus é a base da sua crença, porque Ele te amou primeiro, você crê. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os discípulos que seguem a Jesus como um mestre excepcional e pela admiração do seu saber. Porém Jesus é mestre não com doutrinas. Aqueles homens olham para Jesus como Jesus fosse apenas um sábio, fosse apenas uma pessoa que conhecesse bastante, que estudou bastante. Mas a doutrina de Cristo não é alicerçada no que Ele fala, e sim na demonstração do seu amor. Talvez você fale muito e não faça nada. Talvez as pessoas olhem para você e digam, olha, ele realmente conhece, ele cita versículos de cor, ela fala realmente com autoridade, mas não faz nada. Quando alguém precisa de ajuda, não estende a mão. Quando precisa se sacrificar, olha para a sua vida e para a sua pessoa. O amor de Jesus, ele é demonstrado através da sua entrega em favor dos homens. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Seria bom se em vez de ponto e vírgula tivesse um ponto final, mas não tem. Tem continuidade o versículo. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você tem entregue a sua vida pelos seus irmãos? Pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu tio, pelo seu pai, pela sua mãe? Ou você olha para si? Se aqueles homens não aprendem essa lição, não podem se chamar discípulos de Cristo. Se você não aprendeu a dar a sua vida em favor do teu irmão, você não é discípulo. Você vai para o inferno. É bom que você se converta. A pergunta que Cristo formula é, portanto, irônica, como se ele quisesse dizer: então vos orgulhais, como se estivesseis cheios de fé, porém a provação está à porta, o qual revelará a vossa fraqueza. E aí eu volto para aquela exortação antes da gente começar a gravar. E se Deus expor o seu pecado? E se Deus se afastar um pouquinho de você, e tudo que passa na sua mente, que Ele tem ajudado a bloquear, for liberado? O que vai acontecer com você? Será que você vai ser motivo de risco também?
Será que você vai continuar rindo? Na verdade, como foi com os discípulos, o é conosco, pois nunca estaremos plenamente conscientes da nossa carência até que nos vejamos em meio a uma séria provação. Eu quero ver o seu cristianismo no meio da luta, no meio de uma dificuldade, no meio de uma falta. Nesse momento, então, o fato revelará quão fraca é a nossa fé, a qual imaginávamos ser forte. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos perdidos, a começar de mim. Eu não me isento disso, pelo contrário, eu sou o primeiro. Se o Senhor afastar o espírito dele de mim, horrores, horrores. João 16:32, nosso segundo versículo. Eis que vem a hora, e ela já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Consolo para a sua vida. Aleluia. Jesus demonstra conhecê-los melhor do que eles mesmos. A inadequação da sua fé vai se evidenciar bem depressa quando eles se confrontarem com a morte de Cristo. E talvez isso aconteça com você quando você se confrontar com um revés na sua vida. Aqueles homens imaginam que são plenamente discípulos, mesmo antes de o aceitarem na sua morte, e mesmo antes de receberem o Espírito, mas a sua fé é insuficiente. Como está a sua fé? Será que a sua fé ela é forte mesmo? Será que você está pronto? Será que a palavra de Deus diz que o Espírito está pronto, mas a carne não? Vem Jesus? Será que você está pronto realmente? João 13:33, filhinhos, ainda por pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aqueles homens não podiam seguir o caminho de Cristo naquele momento. Você, se não se dobrar ao Senhor, você também não consegue seguir a Ele. Quando a situação no monte do Getsemane ocorrer, eles vão deixar Jesus só. Mas o Pai está com Jesus. Amém. E a sua presença se manifestará mais do que nunca nesse momento, quando todos o tiverem abandonado. No que você vai apoiar a sua vida quando as pessoas te abandonarem? Vai ser no remédio tarja preta? Vai ser na bebedeira? Vai ser no vício? No que você vai se apoiar? Salmos 27:10 diz que se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É uma certeza para você. Independente do que ocorrer na sua vida, o Pai não te abandona. Eu posso te abandonar. Os seus amigos podem te abandonar. O seu cônjuge pode te abandonar. Mas Deus, Ele não te abandona. Aleluia. Jesus invoca a figura de um rebanho disperso. Os seus o deixarão sozinho. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma realidade na vida das pessoas que tentam seguir a Jesus. Se você tentar seguir a Jesus, as pessoas vão se afastar. A nossa igreja talvez fosse mais cheia se eu fosse menos duro. Se eu trouxesse para você palavras de vitória, ou batesse no seu ombro e falasse assim: está tudo bem, está tudo certo, mas não está tudo bem e não está tudo certo. No passado, diante da vontade dos discípulos de fazê-lo rei, Jesus foi sozinho ao monte, nenhum discípulo o acompanhou. Jesus já estava acostumado a ser abandonado. João 6,15. Quando aqueles homens, depois de Cristo multiplicar os pães, multiplicar os peixes, olharam para ele: vamos fazer ele rei, porque a gente não vai mais passar fome. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Elias, certo momento da sua vida, ele fala assim: eu estou sozinho, não tem ninguém para andar comigo. Deus fala: tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. O estado de solidão em que você está caminhando para, ele é real, e você tem que buscar ânimo, você tem que buscar conhecimento em Cristo, senão o que acontece é que você desfalece e cai e não levanta mais. Não desfalece, você desfalece e não cai, não se levanta mais. Agora, diante da realidade da sua prisão e da sua morte,
que eliminam toda a esperança de um triunfo terreno, porque aqueles homens queriam que Cristo fosse um rei para governar como um grande César. Cada um vai para o seu lado. Zacarias capítulo 13, verso 7. Centenas de anos antes, Zacarias já falava o que acontece quando se fere o pastor. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Se você apoia a sua fé não em Cristo, mais dia menos dia eu vou te escandalizar. Mais dia menos dia as pessoas vão se escandalizar com você. As pessoas olham e falam assim: você, discípulo de fulano, você é assim que você acha? Como se eu fosse alguma coisa, como se você fosse alguma coisa. A figura da igreja que abandona será representada pela pessoa de Pedro, que mantém a ilusão de um rei terreno, bênçãos terrenas, pessoas que querem um Deus apenas enquanto ele está servindo a eles, e que diante do fim das suas esperanças chegará a negar Jesus 3 vezes. Pedro diz: não, não, não. É igual eu e você. Pedro negou 3 vezes. Quantas vezes você já negou Cristo hoje? Quando os espinhos ocorrem, as lutas ocorrem, como que você reage? Um ensinamento a mais nos aparece no fim do versículo, que quando Cristo é abandonado pelos homens, ele nada perde de sua dignidade, pois já que a sua verdade e sua glória se acham fundamentadas nele mesmo, e não dependem que a verdade que o mundo creia, eles de modo algum podem prejudicá-lo. Jesus Cristo tinha os homens como um foco, mas nada do que eles deixassem de fazer, ou tudo que eles viessem a fazer, não ia mudar nada para Cristo. Se você apoia a sua fé na recepção dos homens, o que vai acontecer é que você vai achar que você está errado. Algumas vezes, como hoje de manhã, estava vazia a escola dominical. Por algum motivo você teve algum compromisso, ou aconteceu alguma coisa, as pessoas não vieram. E a gente fica assim, olhando, falando assim: será Deus que é o certo? Que Deus fala: não, é o certo, é assim mesmo. As pessoas, elas não querem, elas preferem outras coisas. Ainda que o mundo inteiro seja abalado, a revolta de todos os homens não será suficiente para macular a sua fé, pois não renderemos a Deus a honra que lhe é devida, se não formos satisfeitos em ter somente a Ele. E é algo que você tem que começar a aprender. Olhar para as situações e falar: eu preciso de Cristo, ainda preciso disso, ainda preciso daquilo, mas eu tenho que começar a me despojar. Você tem que começar a tirar essas vestimentas da sua vida, e você tem que começar a focar só em Deus. Eu não tenho que me apoiar no sexo ilícito, eu não tenho que me apoiar na bebida, eu não tenho que me apoiar na pornografia, eu não tenho que me apoiar na aceitação humana. Eu me apoio em Cristo. É um trajeto árduo, mas que vale a pena. Pastor, você já passou por ele? Não, ainda estou caminhando. Ainda há muita coisa para eu despojar. Mas eu convido você a identificar e começar a se despojar. João 16:33. Eu vos disse isso para que em mim tenhais a paz. Neste mundo passareis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por mais grave que será a deserção temporária dos seus discípulos, Jesus olha para além do aparente fracasso, sabedor de sua restauração, e termina o discurso com um encorajamento. A situação que você está vivendo não é o fim. Não é o fim. Cristo, ele olha além disso. E ele vai te dando gotas de encorajamento para que você não desista e não apostate de vez. Mas está na hora de você começar a se posicionar. Você tem uma responsabilidade nesse processo. Esse versículo, João 16:33, termina a exposição sobre a perseguição aos discípulos por parte do mundo, que começou lá em João 15:18. Quando nós meditamos há mais de 2 meses em João 15:18, nós começamos a exposição a respeito do que? Perseguição dos discípulos. E hoje nós estamos finalizando ela.
João 15:18, Jesus Cristo pela primeira vez ele fala sobre isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros ele me odiou a mim. Como que você quer ser tratado de maneira diferente? Como que você quer não ter os ônus de um cristianismo em que Cristo sofreu e padeceu? Jesus quer tranquilizar os que são seus. A paz que lhes desejava como despedida deve ser realidade neles, graças à união com eles. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor deixa para mim e para você o que? A sua paz. É a paz da sua comunidade assegurada pela presença de Jesus e do Pai nela. Corresponde à alegria que ninguém lhes poderá tirar. João 16:22, é todo o texto amarrado. Assim também agora vós tendes tristeza, nessa luta, nessa dificuldade, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia. Quando você apoiar a sua fé em Cristo, não em coisas, situações, pessoas, você vai ter essa paz que excede todo entendimento. Até lá, você vai continuar sofrendo. Aleluia. Essa paz inabalável que Jesus deixa aos seus está cercada pela pressão do mundo. Você entra na igreja de Cristo, não há isso de que você não padece mais. O mundo te pressiona, a ordem injusta em cujo meio nós nos encontramos, ela te esmaga. Mas para a comunidade de Jesus, a hostilidade do mundo não é sinal de derrota. A vitória já foi conseguida. O sistema injusto já recebeu a sua sentença. João 16:8. Quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas agem errado e sabem que estão erradas. Daí a possibilidade da alegria e da paz contínua. Cada vez que o mundo crê vencer, quem vence é você. Cada vez que o mundo se exaltar, nós conseguimos, eles foram derrotados. A morte de Jesus lhes tirará toda a atestação religiosa em que se apoiam e porá descoberto até onde chega a sua maldade. Não há nada que vai ficar escondido. Lucas 12:2. Na minha vida e na sua vida, não há nada que vai ficar escondido. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. E eu espero que isso aconteça aqui na terra, porque se isso ocorrer lá nos céus, o seu destino é a perdição eterna. Quando Deus ele expõe o teu pecado aqui na terra, é para que você se conserte e você possa subir para a glória, justificado por Deus. Se tiver que naquele dia Jesus expor o seu pecado, não vai mais ter tempo de arrependimento, apenas juízo. Para o que crê em Jesus, a ordem injusta ficará desacreditada para sempre. A base fundamental para a perseverança nessa ordem não é a sua força, não é a sua oração, não é a sua leitura da palavra, apesar de você ter que fazer todas essas coisas, mas é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Devemos então atentar primeiramente para esta exortação, que todos os crentes devem se convencer de que a sua vida se acha exposta a muitas aflições, para que se disponham a exercer a paciência. Tudo que acontece na sua vida de luta e dificuldade é para te forjar como uma pessoa melhor, mais forte. Para aqueles que são fracos, eles possam olhar para você e falar assim: porque ele consegue e eu consigo. Você pode estender a tua mão, a pessoa vai olhar e falar assim: exemplo de um verdadeiro homem de Deus, exemplo de uma verdadeira mulher de Deus. Em seguida devemos atentar para a maneira de desfrutar esta paz, a qual ele descreve nessa passagem. Ele diz que terão paz se fizerem progresso no conhecimento dessa doutrina. Como é que você vai conhecer a doutrina se você não tem tempo para Deus? É importante tantas coisas. É o trabalho, é o estudo, é a família, é o lazer. Entenda que há tempo para todas as coisas. Se você se dedicar meia hora por dia na palavra de Deus, um ano você lê as escrituras inteiras. Depende apenas do seu esforço.
Ele diz que terão paz se fizerem progresso no conhecimento da doutrina. Desejamos, pois, ter na nossa mente serena e tranquila no meio das aflições. Você quer ter a sua mente tranquila no meio das lutas e dificuldades? Se a resposta é sim, então você deve atentar para esse discurso de Cristo, porque o que ele falou apenas nesse versículo de João 16:33 é suficiente para te dar paz. Eu passei por aflições, mas eu venci o mundo. Ele, Jesus, já alcançou a vitória sobre o mundo, não para si mesmo individualmente, mas por amor de nós. Assim, ainda que em nós mesmos vivamos quase esmagados, se contemplarmos a glória de Deus, podemos ousadamente desprezar todos os males pendentes sobre nós. Se você entendeu o discurso de Cristo, a sua luta e dificuldade é nada. É nada. Pior que seja, é nada. Se, pois, desejamos ser cristãos, não devemos buscar isenção da cruz. Não tem como você fugir da cruz. Não tem como você fugir do sofrimento. Mas devemos viver satisfeitos, sim, satisfeitos, com esta única consideração que, lutando sob a bandeira de Cristo, estamos além de todos os perigos, mesmo em meio ao combate, mesmo em meio à luta mais forte que você possa ter, você é vitorioso em Cristo Jesus. Não importa se você não tem um saldo bancário como você gostaria. Não importa se o seu casamento não é como você gostaria. Não importa se a sua situação financeira, emocional, psicológica e espiritual não é como você esperava. Pelo sacrifício de Cristo, você é vitorioso em Cristo Jesus. Sob o termo mundo, Cristo inclui tudo que se opõe à salvação dos crentes, especialmente todas as corrupções que Satanás usa e abusa com o propósito de armarmos redes. Satanás, ele está procurando armar rede para você o tempo todo. Mas um segredo para você: se você controlar a sua carne, ele não tem poder sobre você. Se você se dedicar a entregar a sua carne, o domínio da carne, da sua carne, a ação do Espírito, se você viver no Espírito, não há nada que o mundo possa fazer contra você. Mas nada, verdadeiramente nada. Mas nada, verdadeiramente nada, pode nos afastar do amor de Deus. Nada, verdadeiramente nada, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso tem que ser suficiente para você ter uma vida plena em Deus. Não há nada que possa ser mais importante do que essa paz que excede todo entendimento. Você tem que entender isso. O Evangelho é sacrifício, dor, doação, mas também é um Evangelho de esperança. É um Evangelho de consolação. A sua luta, a sua dificuldade, o seu revés, ele não é para todo sempre. Mas se for até o fim da sua vida, depois da vida, você vai para um lugar onde não haverá pranto, choro e nem ranger de dentes. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai querido, pelo teu amor e pelo teu sacrifício. Agradecemos porque por esses 2 meses nós meditamos, Pai, no Evangelho de João capítulo 16. Podemos aprender sobre as perseguições, podemos aprender, Pai querido, que nós como cristãos, nós não estamos isentos das lutas e dificuldades. Pelo contrário, o ser cristão atrai a luta e a dificuldade. Não porque nós passamos a ser um imã, mas porque simplesmente o teu Espírito Santo, ele nos convence que as coisas que fazemos, pensamos ou que omitimos de fazer não são agradáveis ao Senhor. E dentro de uma caminhada cristã, nós não conseguimos, Pai, continuar caminhando da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Te somos gratos, Pai, e pedimos a Ti que o Senhor trate de nós
aqui ainda na terra. Que o Senhor, Pai querido, exponha o nosso pecado, que nós tão vilmente escondemos nos nossos corações, afirmando que não tem nada a ver, afirmando, Pai querido, que é pouco perante o que as outras pessoas fazem. Que nós possamos ser constrangidos, Pai, pela Tua doce presença. Que nós possamos entender que o nosso afastamento do Senhor é a manifestação do Teu amor, para que nós não sejamos consumidos. Até o dia do Senhor, que nós possamos crescer em estatura e graça, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu sei que todos estão alegres porque ouviram uma boa palavra de Deus. Amém? Amém. E por isso que os nossos corações palpitam cada vez mais da glória do Senhor em cada um. Amém. Amém? Amém. A vida tem tristezas mil. Aleluia, Deus. Nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, Maravilhoso Deus. que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. És fiel, Senhor. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confie em Deus. Quando o teu ser escurecer e a sós penar e o teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só. Glória a Confie em Deus, Deus. Santo diz, Pai. Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. E se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, não desanimes para vencer. Graças a Deus. Há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas